Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver nesta noite, para que sejamos mais receptivos à mensagem do Evangelho que Ele nos traz hoje. Aqui que estamos juntos, nesse mesmo sentimento de fraternidade, nessa mesma busca pelo consolo que Ele pode nos oferecer, nessa noite fria, mas aquecida pelo calor da fraternidade, que possamos estar aptos realmente a abrir as portas da nossa alma para que a sua mensagem possa adentrar em nosso ser. Porque são dele os ensinamentos. Ele, quando assevera, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o modelo, como Kardec pergunta na questão 625 do Livro dos Espíritos, quem Deus tem oferecido à humanidade como modelo e guia? E essa pergunta, para mim, já é maravilhosa, porque percebam a perspicácia de Kardec. Ele não pergunta quem Deus ofereceu, como se fosse uma coisa que ele ofereceu e está oferecido. Quem ele tem oferecido, porque ao longo das décadas, ao longo dos séculos, muitos vieram em nome de Jesus. Veio o próprio Cristo, e após ele, outros tantos continuam a vir. E quando Kardec pergunta, então quem Deus tem oferecido como esse modelo e guia mais perfeito? Os Espíritos nos falam, Jesus. Jesus é o guia, é o modelo, é o emissário divino que veio nos lembrar aquilo que já está gravado em nossa consciência. Veio nos lembrar as leis do nosso Pai. Mas como comentamos, muitos outros vieram também em seu nome. E hoje nós vamos falar sobre alguma dessas figuras. Então eu vou começar citando um exemplo de uma pessoa, uma figura, um vulto que passou pelo nosso planeta e que particularmente admiro muito. Mahatma Gandhi. Não era cristão, era hindu. E conta-se que Gandhi estava então caminhando pelas ruas da Índia, ali da capital, numa época onde a Índia, ainda dominada pela coroa britânica, Gandhi, pela sua postura já em evidência, por ser esse guia espiritual de tantos, caminhava quando um soldado britânico o avista, se aproxima e, sem motivo nenhum, desfere um soco no rosto de Gandhi. Gandhi então cai, franzino como era, mas logo se levanta, se ajeita, se recompõe e não esboça reação negativa. O soldado, olhando aquilo, não ficou muito satisfeito, então ele desfere mais um soco em Gandhi, que novamente cai. E novamente levanta, se recompõe. E eu imagino que o soldado fosse esperar uma reação, algum motivo para ele bater mais, né? Mas não, Gandhi olha com ternura. E o soldado fala assim, vem cá, quem foi que te ensinou a ser um covarde desse jeito? Já sem paciência, né? Sabe o que Gandhi responde? Ele fala assim, meu irmão, quem me ensinou a ser assim foi o homem que está pendurado nesse crucifixo que está no seu pescoço. Mas vocês não estão entendendo, isso não foi eu falando, foi Gandhi. Imagine a grandiosidade, imagine o magnetismo que esse homem exalava. Então não preciso dizer que o soldado começou a tremer ali, teve esse choque de realidade. E isso não faz muito tempo, gente. Foi ontem. Muito tempo. Aliás, pouquíssimo tempo. Mas nós parece que nos afastamos, nós fomos nos afastando da verdadeira essência do Evangelho, da simplicidade, do amor, da fraternidade. E foi se criando uma relação muito rasa com o Cristo. Muito superficial. O Cristo passou a ser um objeto que a gente usa, um adereço, um mero símbolo de adoração. Então o Cristo passou a ser adorado, apenas. E aí vocês podem me perguntar, mas tem problema, Fábio, adorar o Cristo? Na minha opinião, não. Também adoro Jesus. Mas o problema
é quando a minha relação com Cristo se limita a simplesmente adorar. Porque isso não vai repercutir positivamente na minha vida. Não vai me trazer nenhum proveito, nenhuma elevação de fato. Vira uma relação pobre, superficial. Nós nos tornamos, ao longo dos tempos, ao longo das décadas, meros adoradores, meros pedintes. O Cristo só é lembrado na véspera da cirurgia. O Cristo só é lembrado na véspera daquela viagem que eu estou com medo, porque o avião, né, é perigoso, eu tenho medo. Na véspera daquela prova que eu tenho que passar, porque senão... Então a gente foi desenvolvendo-se uma relação de adoradores e pedintes do Cristo. E mais uma vez vocês vão me perguntar, mas Fábio, tem problema pedir do Cristo? Não tem problema. Inclusive, se você não está pedindo, a partir de hoje comece a pedir do Cristo. Mas se a minha relação com Cristo se limita a isso, aí é uma relação muito rasa. Aí é uma relação muito superficial. Muito superficial. Então Kardec, ao conversar com os espíritos, fala: bom, Jesus é um modelo, mas a lei de Deus estava na consciência esse tempo todo. Então, para que espiritismo? Sendo que a lei de Deus já está na consciência. Percebam a perspicácia de Kardec. Para que o espiritismo? Já se perguntaram isso? Então eu vou repassar a pergunta para vocês. Para que o espiritismo se a lei de Deus já está na consciência? Se perguntem isso, o que eu estou fazendo numa casa espírita? Qual que é o meu objetivo aqui? Para que essa doutrina? Já se perguntaram? Antes de responder essa pergunta, a gente vai voltar juntos lá na China milenária, 500 anos antes do Cristo, para falar de outro personagem chamado Confúcio. Não é Confuso, não, é Confúcio. Lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel coloca Confúcio como um desses missionários a serviço do Cristo. E Confúcio vai trabalhar durante a sua prática, durante a sua trajetória, com o conceito de ser humano moral. O ser humano moralmente reto, moralmente elevado. E ele vai ensinar que o ser humano moralmente correto, o ser humano moral, que nós vamos entender como o ser humano que busca a beneficência, o homem de bem, é a pessoa que busca o caminho do tal e o caminho do ter. O tal sendo o caminho e o ter a virtude. Aí você pergunta, mas como que eu busco o caminho e a virtude? Aí o Confúcio falaria, é aquele ser humano que busca o Chung e o Shu. Calma que eu vou explicar, estou gastando meu chinês, meu mandarim aqui com vocês. Então vamos começar pelo Shu. Shu nós poderíamos traduzir para o português como não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que o outro nos fizesse. Esse é o Shu. Não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro fizesse. E isso resolveria 95% dos problemas da Terra hoje, não resolveria? Não é verdade? Então, todo o sofrimento que nós causamos no outro seriam evitados se nós pensássemos dessa maneira. Mas por que isso? Porque, como dizem os mais antigos, né? Porque pimenta no olho do outro é refresco. Porque não sou eu que sinto a dor, quem sente a dor é o outro. Mas a dor tem esse mecanismo interessantíssimo, porque ela iguala todos os seres humanos. É a dor, essa característica que nos iguala. Iguala todo mundo. E não depende de classe social, não depende de profissão, né? Você nunca chega lá no dentista e fala assim, doutor, eu tô com uma dor de dente. Aí ele fala assim, bom, então me fala o time que você torce, porque dependendo do time que você torce, vai ter um tratamento esse ou aquele. Não é assim, né? A dor iguala todo mundo.
Então, perder um filho dói igual, seja você espírita, evangélico, católico, ateu, budista, hindu. Dói igual, porque a dor nos iguala. Mas tem um detalhe importante em relação à dor. Geralmente eu só sinto a minha, não a do outro. Eu só sinto a minha. Então, quando eu causo sofrimento e dor para alguém, quem sente é ela, eu não sinto. Não é verdade? Mas a encarnação ela tem um instrumento maravilhoso para lidar com isso, porque a encarnação ela inverte esse lado. Ela inverte esse lado. Lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que todas as vezes que nós ferimos ou perseguimos um determinado grupo, nós nascemos nesse grupo. E aí teve gente que começou a ficar preocupada agora, né? Mas a dor, ela inverte esse lado. Então hoje eu arranco o dente, amanhã eu tenho o meu dente arrancado. E isso sempre me lembra da história do Quincas. Quincas tinha lá o seu escritório de contabilidade, e aí, uma bela noite, entraram no escritório. Roubaram tudo de valor, mas simplesmente não roubaram, não. Quebraram tudo que sobrou que não podia levar. Tudo. E aí o Quincas chega no outro dia de manhã e vê aquela situação e fica triste, abatido. Sabe, anos jogado fora ali. E à noite tinha reunião no centro com Chico Xavier. E aí o Quincas chega, então, o Chico de longe já percebe o abatimento do amigo, e sem falar nada, chega, abraça, dá aquele abraço assim, gostoso, demorado. Porque imagina aí, o quão bom que não seria, né, abraçar um Chico Xavier assim, aquele acolhimento, demorar, dar aquele cheiro, né, aquele... E aí o Chico fala assim, ô meu irmão, eu estou tão feliz que você finalmente começou a devolver. Então são esses processos educativos. Se hoje eu semeio espinhos no caminho, amanhã eu passo descalço nele. E eu me coloco sempre a pensar, mas precisava ser assim? Precisava ser desse jeito? A gente precisava desse mecanismo para nos educarmos em relação ao sentimento e à dor do outro? Eu verdadeiramente penso que não. Para que causar mal no outro? Para que causar aflição? Então, se hoje eu roubo, estejam certos, amanhã eu sou roubado. Se hoje eu traio, amanhã eu sou traído. Se hoje eu engano, amanhã eu sou enganado. Esse é o mecanismo. Então, esse é o Shu. Não fazer para o outro o que você não gostaria que o outro fizesse a você. Mas aí tem o Shung, que a gente pode traduzir como dê sempre o seu melhor. Dê sempre o seu melhor. Então, você vai fazer alguma coisa? Faz bem feito. Mas já que vai fazer bem feito, dê o seu melhor, meu irmão. Dê o seu melhor. E aí eu fico pensando, o que aconteceria com o mundo se todo mundo agisse desse jeito? Imagina, você vai numa farmácia, você está com dor. A dor quem está sentindo é você, não é a atendente da farmácia. Mas o que você espera? Que ela te trate como se fosse ela sentindo a dor. Porque vai ter aquela empatia, aquele acolhimento, aquela agilidade. E que ela te atenda da melhor maneira possível. Não é verdade? Então, o que aconteceria com o planeta se todo mundo agisse assim? Sabe como é que isso chama? Mundo regenerado. Se bem que está mais para um mundo feliz, né? Um mundo ditoso. Mundo regenerado. Porque estaremos vivendo num ambiente onde está todo mundo preocupado com o próximo e dando sempre o seu melhor. Todas as pessoas se colocando no lugar do outro antes de agir. Pronto. Resolveu todos os problemas. Porque no final das contas, nós queremos ter contato com pessoas boas. Nós queremos ter contato com pessoas boas. Então você é um médico excelente. Tem doutorado, uma carreira internacional, o neurocirurgião mais renomado. Mas você é uma pessoa boa?
Então você é um motorista, uma autoridade do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, uma autoridade. Mas você é uma pessoa boa? Então você é um ótimo comerciante, mas você é uma pessoa boa? Então você é um marido, uma esposa, um filho? Porque quando você encontra na rua comigo, quando vocês me encontrarem andando pela rua, vocês não vão estar encontrando com o Fábio o profissional da área dele. Vocês não vão estar encontrando com o Fábio o espírita, Fábio o marido. Vocês vão estar encontrando com o Fábio ser humano. E o que nós precisamos começar a buscar, porque nós buscamos sempre viver bem, buscamos sempre o conforto, e não há nada de errado com isso. Mas está na hora de começarmos a buscar, além de viver bem, viver o bem. Além de ser um bom profissional, ser uma pessoa boa. Além de ser espírita, ser um bom espírita, um bom ser humano. O soldado que agrediu Gandhi era cristão, mas era mau, muito mau, violento. Percebam que contradição, um cristão violento, um cristão maldoso. Então eu volto lá para a pergunta que eu fiz. Complicou um pouquinho? Qual que é o objetivo do espiritismo? Converter as pessoas em espíritas? Porque você pode ser um espírita e ser uma pessoa má. Tem espírita que é espírita, mas é mau. Tem espírita que é bom. Tem evangélico que é muito bom. Tem evangélico que é mau. Entenderam a história? Então, qual que é o objetivo do espiritismo? Converter as pessoas em espíritas? O que vocês preferem? Um espírita ou uma pessoa boa? Tem alguém na dúvida ainda, pessoal? Então, o objetivo do espiritismo é te transformar numa pessoa boa, numa pessoa de bem, que vive o bem, não que vive bem, que vive o bem. Esse é o grande objetivo. E qual que é a profissão que um homem de bem tem que ter? Não interessa. Qual que é a orientação sexual que um homem de bem tem que ter? Não interessa. Qual que é a religião que um homem de bem tem que ter? Aí que não interessa mesmo. Percebem? O objetivo é te transformar numa pessoa boa. Porque aqui em Boa Vista está cheio de gente que anda como ser humano, que fala como ser humano. Mas não se enganem, é só a casca. Porque a sintonia mental é de uma besta de zoológico. Se você pegar aquele corpinho lindo, pegar aquele espírito e colocar num corpo de um primata, lá da época das cavernas, está apropriado. E é isso que vai acontecer. Isso chama-se degredo. Degredo é o seguinte: você vai receber um corpinho correspondente ao seu coraçãozinho. Não é justo? Não faz sentido? Então, o ser humano que busca a beneficência, que busca fazer o bem, o ser humano de bem, ele busca viver o bem. Ser religioso nesse processo, pessoal, é só um instrumento. É só um instrumento. Então, você vai fazer, aliás, você não vai mais fazer ao outro aquilo que você não gostaria que ele fizesse a você. E você vai dar sempre o seu melhor. E isso é Confúcio, 500 anos antes do Cristo. Jesus não tinha vindo ainda.
Mas aí ele vem e complica um pouco as coisas. Porque aí não basta mais isso. Jesus eleva o patamar. Não basta não fazer o mal. É como se fosse o seguinte: você vai conversar com Jesus, né? Senhor, o meu irmão está falando mal de mim. O que eu faço? Ora por ele, meu filho. Aí você pensa, mas Jesus, nem um tapa assim bem dado para ver se ele para. Ora por ele. Mas ele me machucou. Ele me feriu. Então perdoa e ama ele. Ama o teu inimigo. E se Jesus nos pede para amar o inimigo, imagina com qual devoção você deve amar aquele que está perto de você e que te quer bem, a sua família e seus amigos. Então, com Jesus, ele estabelece um novo padrão para o homem moralmente íntegro. É um novo padrão para o homem de bem, já muito além de Confúcio. Muito além de Confúcio. Muito além. E nós vamos resumir o que nos ensina Jesus em 3 blocos, para ficar bem didático. E pelo tempo também que nós temos. Então, para ser uma pessoa boa, conforme nos ensina nosso Cristo, é uma questão de relacionamento. Relacionar-se. Primeiro com Deus, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento consigo mesmo e o seu relacionamento com o próximo. Vamos entender cada ponto desse. Então, primeiro, na minha opinião, o mais importante, o relacionamento com Deus, porque ele vai dar as bases. O elemento predominante na sua relação com Deus será refletido nas outras relações. O homem de bem, o homem que busca beneficência, que busca fazer o bem ao próximo, ele ama Deus. Ele acredita em Deus. Mas ele não acredita simplesmente falando, simplesmente igual o soldado, que adora, carrega o símbolo, mas que não age de maneira condizente. Confia em Deus. Para citar um exemplo, Chico Xavier, muito querido, hoje por todos nós, mas naquela época ele estava vivo, então as pessoas viajavam, faziam caravanas para conseguir ter um momento com o Chico. E o Chico, sempre que podia, atendia o máximo de pessoas, né? Porque também, senão... Mas estava lá o Chico, recebendo as pessoas em fila, né? Para ter aquele momento breve, mas que para aquele espírito muitas vezes demarcava uma transformação moral a partir daquele momento. Então as pessoas vinham, e o Chico recebia, dava uma orientação, um abraço, um cheiro, né? Como a gente fala. Até que chega a determinado momento que uma pessoa chega, tira uma arma, chega a vez dela na fila, tira uma arma e aponta para o Chico: Chico Xavier, eu vou te matar. Fui pago para te matar. O que nós faríamos nesse momento? Alguns iriam entrar em desespero, outros iriam correr. Sabe o que o Chico fez? Permaneceu calmo, olhou e falou assim: meu irmão, se Deus acha que eu tenho que passar por essa experiência de ser assassinado aqui, na frente de todos, então realmente você vai me matar. E seja feita a vontade dele. Agora, se Deus acha que eu não precise passar por isso agora, você não vai me matar. Que seja feita a vontade de Deus. Olha que moralidade. Olha que lucidez espiritual. Uma pessoa que estava constantemente com o seu senso de imortalidade ativo. E eu nem preciso dizer que o homem não matou Chico. Logo foi acolhido pelos que estavam ali presentes, pelo próprio Chico, recobrou sua consciência, né? Então nós temos muitos exemplos. Um bom relacionamento com Deus é confiar em Deus, mas não com palavras. Será que nós confiamos em Deus? Nós falamos que na reencarnação ninguém erra de endereço, mas você acredita mesmo nisso? Que você está com as pessoas que você deveria estar? Que você está na casa que você deveria estar?
que você está vivendo as situações que você deveria viver, porque Deus te colocou no melhor lugar para o teu adiantamento, segundo o teu merecimento e suas necessidades? Você acredita mesmo nisso? Isso é um bom relacionamento com Deus. Aí vem o relacionamento consigo mesmo. E para vocês entenderem isso, eu vou fazer uma pergunta. Qual é a enxada que estraga mais rápido? A que está em constante uso ou a que está guardadinha? A resposta pode parecer não tão intuitiva, mas a enxada que está guardada enferruja mais rápido. A umidade corrompe a madeira. Enquanto que aquela que está em constante uso, o metal sempre polido por bater nas pedras, o cabo sempre lustrado pelo movimento das mãos. Então, existe a lei do trabalho. Permitam-se fazer coisas úteis, ocupem os vossos tempos com coisas úteis, permitam-se ser felizes, permitam-se fazer a caridade, ajudar o próximo com coisas úteis. Quando você ajuda o próximo, o maior beneficiado não é o próximo, é você. E como os antigos falavam, né? Oficina vazia, o diabo faz tricô, né? E aí, só um parênteses nessa fala, vou dar uma dica super rápida, como fazer, é uma técnica que nós chamamos de esgotamento de obsessor, né? Como fazer o obsessor se afastar? Leitura edificante. Então você começa a ler o Evangelho, ele fala, ixi, já vai ler isso de novo, esse negócio chato. Não aguento mais falar nesse André Luiz. Aí você assiste uma palestra espírita, você começa a trabalhar no centro espírita, você começa a frequentar e a visitar hospitais, abrigos, fazer as preces no momento de aflição, antes de dormir, ao levantar. Ele se afasta rapidinho. Então, na relação consigo, permitam-se ser felizes, vivenciarem a ocupação útil, de serem úteis para os seus irmãos. Isso também faz parte. E, por último, a relação com o próximo. E, para resumir, para a gente acabar rapidinho, na relação com o próximo, é o seguinte: não importa o quanto a pessoa te ame, ela vai te machucar em um momento. Então, para a relação com o próximo, perdão. Se você não for capaz de perdoar, você não está pronto para se relacionar com ninguém ainda. Deixa eu fazer uma pergunta. Algum de vocês já conseguiu vir aqui no Caminheiros para assistir a palestra de um espírito puro? Alguém já veio aqui para assistir uma palestra de um espírito puro? Ninguém? Sabe por quê? Porque quem faz a palestra somos nós encarnados. E se está encarnado, é um espírito imperfeito. Se está encarnado, é um espírito em processo de aperfeiçoamento. Então, o seu marido, a sua esposa, o seu filho estão em aperfeiçoamento. Indulgência. Indulgência com eles. Indulgência significa não focar nos defeitos. E para finalizar, benevolência com todos. Sejam pessoas boas com todos. Mesmo com quem não torce para o meu time, mesmo com eles. Mesmo para quem não gosta do mesmo partido político que eu, mesmo com eles. Mesmo para quem tem orientação sexual, vocês entenderam? Então, relacionamento com Deus, de confiança, consigo mesmo, permitam-se viver a caridade e com o próximo. E para se relacionar com o próximo, benevolência com todos, indulgência para as faltas e perdão. Se vocês já conseguiram alinhar esses 3 pontos, ou estão em vias de alinhar esses pontos, meus parabéns. Vocês estão num caminho para se tornarem homens e mulheres de bem. E se nesse processo vocês escolheram ser espíritas, aí é só um detalhe. Muito obrigado, atenção de todos vocês. Que Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite.